E aí galera, beleza? Mais uma vez passando por aqui para gravar um vídeo na área de História do Brasil. E dando prosseguimento ao que nós vínhamos falando no vídeo anterior, que no caso foi a queda de Getúlio Vargas, o fim da ditadura do Estado Novo, nesse encontro falaremos sobre a chamada República Populista, o período da história do Brasil compreendido entre 1945, quando houve a queda de Getúlio Vargas, até 1964, quando houve o golpe militar, não é isso? De 31 de março de 1964. Esse período observa a nomenclatura, né? Observe a maneira como está sendo escrita a coisa. República Populista. E aí, obviamente, nós devemos fazer menção ao fato de que houve a construção de um fenômeno histórico no Brasil chamado de populismo. E o que veio a ser o populismo? Independentemente dos presidentes que vieram, então, a comandar o executivo brasileiro, que no caso foi sequencialmente Eurico Gaspar Dutra, depois a volta de Getúlio Vargas em 51, com a morte de Getúlio, o suicídio de Getúlio. Tivemos um período muito rápido de 3 presidentes, né? Café Filho, Carlos Luiz e Nereu Ramos, depois a eleição de Juscelino Kubitschek, depois a eleição de João Goulart, e Jânio Quadros, que na verdade Jânio Quadros e o vice-presidente João Goulart e o golpe militar em 64. Independentemente desses nomes todos a que eu me referi, a que eu aludi, a gente deve chamar a atenção para o fato de que a historiografia brasileira celebra essa nomenclatura, populismo. E o que vem a ser o populismo? A presença de líderes altamente carismáticos, condutas políticas altamente personalizadas e, pelo próprio nome, populismo, um período em que, de algum modo, as massas trabalhadoras, prioritariamente as massas trabalhadoras urbanas, porque esse período coincide em ser, no Brasil, um período em que a maior parte da população brasileira passou a viver prioritariamente nas cidades. Então, esses grandes adensamentos de operariado urbano, de uma classe média, então, e obviamente, urbana, né? Um segmento de profissionais liberais, todos esses segmentos foram, de algum modo, trazidos para dentro da cena política, foram, de algum modo, trazidos para dentro da arena política. E aí a gente vai começar a pensar assim, mas essa entrada, essa participação das massas, essa presença então popular, daí a nomenclatura populista, de algum modo aconteceu então de forma espontânea? Aí a gente responde, não foi de forma espontânea, não foi uma entrada natural, foi uma entrada em grande medida forjada a partir dos próprios líderes, dos próprios comandantes que estavam no poder e que precisavam de um diálogo intenso e um diálogo incessante com essa maioria das pessoas que moravam na cidade. E como que isso ia ser feito? Isso ia ser feito por meio de uma participação, então, das massas, que teria que acontecer para dar base, para dar lastro, para dar suporte, para dar subsídio a esses governos, mas isso não poderia ser feito de forma espontânea. Isso teria que ser feito de forma controlada, porque vai que as massas participem e gostem da participação, poderiam começar a cobrar muita coisa, a exigir muita coisa, ou a fazer apontamentos para mudanças políticas, econômicas e sociais que as lideranças e as elites brasileiras não gostassem. Então, essa participação tinha que ser uma participação controlada, essa participação tem que ser uma participação vigiada, né? Aqui entre nós chega a ser contraditório, anacrônico. Falava-se que era a hora da liberdade, conquanto que a liberdade fosse uma liberdade vigiada. E nós sabemos que liberdade vigiada é qualquer coisa, mas não é liberdade. Porque se é uma liberdade vigiada, tutelada, protegida, orquestrada, organizada e vigiada, então não é liberdade, né? Na prática, eles diziam abertamente que seria uma inserção controlada das massas. E para haver essa inserção controlada das massas, houve gradativamente o crescimento de alguns partidos que tinham essa função. E aqui nós destacadamente falamos de 2, que já houveram sido criados lá atrás, no final da era Vargas, né? Estou falando de que nesse período populista vão ser levados a um lugar enorme, a um patamar imenso. Estou falando do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que foi criado no finalzinho da era Vargas e que é um partido de mobilização de massas. Aí você diz, por que é um partido de mobilização de massas? Porque é um partido, minha gente, que dialogava, entrava fácil nos sindicatos, nas associações de trabalhadores e tinha, pelo próprio nome, né, Partido Trabalhista Brasileiro, tinha uma fala o tempo inteiro sobre direitos trabalhistas,
conquista dos trabalhadores, de fazer valer a chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que houveram sido aprovadas em 43, mas que agora tinham que ser implementadas cada vez mais, vigiadas, né, e atentas, a população tinha que estar atenta para ver se todo mundo estava cumprindo a CLT. Então é um tipo de fala, é um tipo de discurso que em grande medida seduz muitas massas trabalhadoras e acabava penetrando de maneira muito intensa, de maneira muito forte nos sindicatos, associações de trabalhadores, associações de moradores, enfim, e até mesmo em grande medida no, entre aspas, sindicato patronal. Isso começa a fluir bastante e o PTB consegue agremiar literalmente milhões de trabalhadores. Quando o PTB conclamava, é uma época de grandes comícios que aglutinavam 70 mil, 100 mil, 200 mil pessoas, isso era muito comum daquela época, inclusive, né? E utilizando-se, obviamente, dos grandes veículos de comunicação, destacadamente o jornal e muito mais ainda o rádio. Vivemos a era de ouro do rádio, ali nos anos 50, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo que tinha o PTB como grande aliado, outro instrumento político, outro partido político que congregava, que tentava fazer esse controle, por isso que é uma participação, mas é uma participação controlada, não é uma participação espontânea. O outro partido que gera bem isso é o PSD, Partido Social Democrata, que era um partido ligado aos grandes fazendeiros, ligados aos grandes coronéis e que, de algum modo, tentava trazer o apoio dos fazendeiros no momento em que os direitos trabalhistas não foram concedidos ao trabalhador rural. Lembremos-nos, quando a gente está falando aqui de CLT, nós estamos falando para trabalhadores fábrica, para trabalhadores comércio, para trabalhadores urbano e não para trabalhadores rurais. Para que isso também não gerasse problema na área rural, porque o voto na área rural ainda é em grande medida, apesar de secreto, um voto de cabresto, então tinha que trazer os grandes fazendeiros. E o partido que fazia o diálogo com os grandes fazendeiros é o PSD, de tal forma que essa aliança, né, uma aliança política entre o PTB e o PSD garantiam a chegada no poder. A título de curiosidade, o Eurico Gaspar Dutra foi eleito pela coligação PTB-PSD. Getúlio, quando volta em 51, obviamente, eleito pelo PTB-PSD. Depois Juscelino Kubitschek, em 56, eleito pela coligação PTB-PSD. Só Jânio Quadros, que não foi eleito pela coligação PTB-PSD, mais avante eu vou explicar isso, foi eleito pela UDN. Mas o vice na chapa de Jânio Quadros, porque o voto não era vinculado, né? Você podia votar no presidente da República de um partido e o vice-presidente da República em outro partido. Isso em todos os níveis de executivo, seja para presidente, governador, prefeito. A chapa não era vinculada, o voto podia ser dissidente. Então, no vice de Jânio Quadros era João Goulart, que era um homem do PTB-PSD, tinha sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Então, veja a hegemonia dessa aliança, né? PTB-PSD. Então, a maioria dos historiadores compreende que essa coligação, essa associação entre PTB e PSD é que garantia a existência de uma prática populista ou de uma inserção das massas o tempo inteiro controlada, o tempo todo vigiada, tá certo? Esse é um dos elementos básicos para a gente poder compreender. Obviamente que talvez um dos presidentes que mais simboliza esse pensamento, essa estrutura do PSD, do populismo, que fala com os trabalhadores, mas obviamente fala com os trabalhadores, mas não rompe com a burguesia, não rompe com a estrutura capitalista, né? Não rompe com as classes dominantes. Talvez o maior nome para representar o que eu estou falando seja Juscelino Kubitschek, né? Médico de formação, né? O tempo inteiro um sorriso no rosto, de algum modo o presidente Bossa Nova, que sentava-se de fraque e tocava piano, de algum modo falava com as elites brasileiras porque era um homem refinado, mineiro, né, minha gente? Mas, ao mesmo tempo, é o homem que fala com trabalhadores do Brasil, que vai às fábricas, que ia às construções, colocava material de proteção para falar com os trabalhadores, para se colocar quase como um tocador de obras. O símbolo dessa era JK foi o plano de metros, construir Brasília, indústria de construção naval, indústria automobilística. Então, um presidente que tenta dizer que ele fala com todos, e não apenas com uma classe. Ele é o presidente do Brasil, brasileiros e brasileiras. Então, nesse sentido, o populismo constrói essa grande argamassa, né? Essa grande solda para dizer que, de algum modo, não tem que ter luta de classe. Trabalhadores e empregadores,
Trabalhadores e patrões, trabalhadores e empresários devem viver um momento de crescimento junto, de um crescimento coletivo, de um crescimento unificado no Brasil. Claro que em algum momento a corda vai arrebentar, porque você não tem como agradar capital e trabalho ao mesmo tempo. Você não tem como atender gregos e troianos o tempo inteiro. Você não tem como o tempo inteiro atender a toda a demanda da classe trabalhadora, que está sendo, entre aspas, trazida e protegida e vigiada, e ao mesmo tempo atender a toda a demanda dos grupos empresariais. E isso vai acabar culminando no golpe de 64. Maiores detalhes no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado. Espero que gostem, curtem e compartilhem para que esse nosso canal possa crescer e prosperar. Muito obrigado.